E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Professor Eduardo Jorel aqui. Vamos dar prosseguimento ao nosso curso de História Regional da Amazônia. Mas antes, um pequeno recadinho. Se você está gostando das nossas videoaulas, considere contribuir aqui com o nosso canal. Você pode fazer uma contribuição financeira através da chave Pix que está aparecendo aí no cantinho da sua tela. A chave Pix é um e-mail, ejorel@gmail.com. Repetindo, ejorel@gmail.com. Ou então você também pode utilizar o código QR que está aparecendo aí no cantinho da sua tela. Você pode contribuir com o valor que você quiser, tudo bem? Mas, se você não tiver condições de fazer uma contribuição financeira, não tem problema, você também pode contribuir de outra maneira. Você pode curtir os nossos vídeos, você pode compartilhar com os seus amigos e dessa forma você também vai estar fazendo uma excelente contribuição. Tudo bem? Agora chega de conversa e vamos para a nossa aula. Bons estudos! Olá, damas e cavalheiros. Estamos no nosso curso de História Regional, professor Eduardo Jorel aqui. Lembre-se de deixar a sua contribuição através da chave Pix, está aparecendo aí no cantinho da sua tela. Qualquer contribuição sempre será muito bem-vinda, tá bom? Então, meus irmãos e minhas irmãs, estamos na nossa aula de número 23 do nosso curso de História Regional da Amazônia e Rondônia. E agora a parte 1, a primeira parte da aula de número 23, o período do desenvolvimentismo na época da ditadura militar no Brasil. Então, se prepara aí, pega o seu material, seu caderninho, sua caneta marca-texto e vamos analisar os elementos centrais do período do desenvolvimentismo na Amazônia, na época da ditadura militar no Brasil. Damas e cavalheiros, começamos então pelas características gerais do período, os elementos que você vai encontrar ao longo das aulas do período do desenvolvimentismo na ditadura militar. Então, a primeira coisa é começar pelo básico, 1964, está aparecendo na sua tela, o golpe de Estado no Brasil, golpe de 1964, que derrubou o presidente João Goulart, pôs fim à República Populista no Brasil naquela época e instalou a ditadura militar no Brasil. O que nós devemos entender, então, sobre o golpe de 64? Primeiro item é que o golpe de 64, meu irmão, minha irmã, é uma ruptura na política democrática. O golpe de 64 rompeu com a democracia. Primeiro ponto, então, que você deve compreender. E agora, um elemento fundamental. Apesar do golpe de 64 ter sido uma ruptura no processo democrático, atenção agora, o golpe de 64 não alterou o modelo desenvolvimentista da década de 1950. Atenção a essa parte, nós vimos numa aula anterior o modelo do desenvolvimentismo. O desenvolvimentismo foi o modelo de industrialização do Brasil, modernização econômica, que surgiu a partir da década de 50, lá com o Juscelino Kubitschek. Pois muito bem, o golpe de 64 rompeu com a política democrática, a democracia, mas o golpe de 64 não mudou o modelo econômico do Brasil. O modelo do desenvolvimentismo foi mantido pelos militares. Então, o golpe de 64 não alterou o modelo econômico, o modelo do desenvolvimentismo, tá bom? É muito importante que você compreenda isso, porque as ideias, a política econômica que começou na década de 50 com o JK, foi mantida inalterada na época da ditadura militar. Tudo bem? E agora, especificamente para a Amazônia, está aparecendo na sua tela o último item. A partir da década de 1960, as políticas de desenvolvimento para a Amazônia foram guiadas por duas ideias. Agora, o tema muito importante, as duas ideias centrais que foram introduzidas nas políticas de desenvolvimento para a Amazônia a partir da ditadura militar. A primeira delas, atenção a isso, a ideia dos polos de desenvolvimento. Atenção a essa parte, pegue a sua canetinha marca-texto e sublinhe isso. Os militares introduziram a ideia de polos de desenvolvimento nas políticas de planejamento na Amazônia. O que são, então, os polos de desenvolvimento? Olha a definição. Significa que, a partir dessa ideia, as grandes cidades na Amazônia, Belém, Manaus, as grandes cidades deveriam ser
os centros dinâmicos da economia regional. E a partir dessa dinâmica da economia nas grandes cidades, haveria então uma irradiação da diversificação da economia para as outras cidades. Isso é a ideia dos polos de desenvolvimento. Então, a partir de Belém, Manaus e outras cidades, cidades importantes na região, como Porto Velho, Rio Branco, Marabá, a partir desses polos de desenvolvimento, a ideia era que a dinâmica das cidades, da economia diversificada dessas grandes cidades, iria irradiar o desenvolvimento econômico e as outras cidades, as menores cidades, também seriam beneficiadas pelo crescimento econômico que seria feito a partir das grandes cidades. Então, essa é a primeira ideia que você deve sempre levar em conta quando encontrar algum tema relacionado ao período do desenvolvimentismo na época da ditadura militar. A ideia de polos de desenvolvimento, tá bom? A segunda ideia fundamental, muito famosa na época da ditadura militar, a ideia da integração nacional, sempre muito importante, sempre muito lembrado, que na época da ditadura militar predominava esta visão, a ideia da integração nacional. E a Amazônia era uma região isolada na visão daquela época. Então, era necessário fazer a integração da Amazônia ao restante do país, a ideia da integração nacional. Só que, especificamente, então, na história da Amazônia, a integração nacional significou duas coisas, e essa é a parte central, então, deste item que você deve aprender. Pega a sua caneta e marca texto agora. A integração nacional da Amazônia ao restante do país, na época da ditadura militar, seria através de abertura de estradas. Olha aí, está aparecendo para você a abertura de estradas, primeira forma pela qual seria feita a integração nacional, a abertura de estradas na Amazônia e, além disso, o incentivo à imigração para a região, porque a ideia dominante nos grandes centros políticos do Brasil era que a Amazônia era um imenso espaço vazio e esse imenso espaço vazio deveria ser ocupado. Então, havia um grande incentivo à imigração de grandes contingentes populacionais para a Amazônia. Essa era a ideia da integração nacional na época da ditadura militar. A abertura de estradas e incentivo à imigração, porque a Amazônia era vista como um imenso espaço vazio. Para colocar essas ideias em práticas, então, agora a gente tem o primeiro plano para a Amazônia na época da ditadura militar, está aparecendo aí na sua tela, a Operação Amazônia. 1966, a criação da Operação Amazônia pelo presidente Castelo Branco. É o primeiro planejamento para a Amazônia na época da ditadura militar, a Operação Amazônia, em 1966. O objetivo da Operação Amazônia está aparecendo na sua tela. O objetivo da Operação Amazônia era criar um aparato institucional. Em outras palavras, o objetivo da Operação Amazônia, criar instituições, criar órgãos, instituições. Esses órgãos deveriam ser capazes de executar a estratégia de desenvolvimento planejada para a região, tá bom? Então, este é o elemento central da Operação Amazônia. A Operação Amazônia deveria criar aparato institucional, criar instituições para executar o planejamento feito para a Amazônia. A Operação Amazônia, meu irmão, minha irmã, foi responsável por criar 3 instituições muito importantes na Amazônia. A Operação Amazônia foi responsável por introduzir 3 mudanças fundamentais para a história do desenvolvimento econômico da Amazônia, ou seja, 3 instituições, 3 órgãos que nós vamos ver a partir de agora. Primeiro deles, está aparecendo na sua tela, a Operação Amazônia foi responsável por criar o Banco da Amazônia, o BASA. Nós vimos em aulas anteriores que na época da Segunda Guerra Mundial, o presidente Getúlio Vargas criou o Banco da Borracha para financiar a produção de borracha. Isso foi Getúlio Vargas lá na época da Segunda Guerra Mundial. Na época da ditadura militar, 1966,
O Banco da Borracha foi transformado em Banco da Amazônia, o BASA. Então, o BASA passou a ser o responsável por financiar os projetos que deveriam ser implantados na Amazônia. Então, primeira grande inovação da Operação Amazônia, a criação do BASA. Segunda inovação, está aí na sua tela, a criação da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, a SUDAM. Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia. A SUDAM é o órgão responsável por coordenar, fazer a coordenação estratégica das ações do Estado na região, sempre em parceria com a iniciativa privada. A SUDAM nunca atua sozinha. A SUDAM é responsável pela coordenação estratégica das ações do Estado em parceria com a iniciativa privada. Então, a SUDAM é a grande responsável pela formulação dos projetos para a Amazônia e faz, então, essa coordenação dos projetos entre o Estado e a iniciativa privada. Ocorre que, então, funciona da seguinte maneira: o BASA é uma espécie de braço financeiro da SUDAM. Então, enquanto a SUDAM elabora os projetos e faz a coordenação, o BASA é o responsável por financiar a execução dos projetos, das estratégias elaboradas para a Amazônia. E a terceira instituição criada pela Operação Amazônia, está aparecendo na sua tela, a criação da Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA. Agora, cuidado para não confundir a SUDAM com a SUFRAMA. A SUDAM atua em toda a Amazônia Legal, em todos os estados da Amazônia Legal, nós temos a atuação da SUDAM. A SUFRAMA não, meu irmão, minha irmã, cuidado agora, atenção aí na sua tela. A SUFRAMA, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, foi responsável por criar no interior da Amazônia um polo industrial, comercial e agropecuário. Agora preste bem atenção que nós acabamos de ver que uma das ideias centrais na época da ditadura militar foi a ideia dos polos de desenvolvimento. E o exemplo prático agora está aí na criação da SUFRAMA. A SUFRAMA deveria criar no interior da Amazônia, ou seja, Manaus. A SUFRAMA deveria criar em Manaus um polo de desenvolvimento, o polo industrial, comercial e agropecuário, capaz de desenvolver, atenção agora, a economia especificamente da Amazônia Ocidental. Então, uma grande diferença entre a SUDAM e a SUFRAMA. A SUDAM atua em toda a Amazônia Legal. A SUFRAMA não. A SUFRAMA atua na Amazônia Ocidental, tá bom? Agora, uma distinção importante. A SUFRAMA é posterior à Zona Franca de Manaus. Atenção a isso. A Zona Franca de Manaus foi criada na década de 1950, lá na época do Juscelino Kubitschek. Só que na época que a Zona Franca de Manaus foi criada, nos anos iniciais da Zona Franca de Manaus, os setores mais beneficiados foram os setores de comércio e serviço. Olha aí que está aparecendo na sua tela o segundo item. Durante os anos iniciais da Zona Franca de Manaus, os setores de comércio e serviço foram os mais beneficiados. Por quê? Atenção agora. Na época da criação da Zona Franca de Manaus, década de 50, governo JK, havia a isenção de tributos, e essa isenção de tributos estimulava a importação de mercadorias. Então, essa foi a primeira atuação da Zona Franca de Manaus. Ela atuou como um grande importador de mercadorias para serem comercializadas no interior da Amazônia com preços mais atrativos. É por isso, então, que a Zona Franca de Manaus começou as suas atividades como sendo uma espécie de grande importadora, por causa dos estímulos feitos à Zona Franca de Manaus àquela época. Foi só a partir da criação da SUFRAMA, então perceba, a Zona Franca de Manaus é da década de 50, a SUFRAMA, a Superintendência para a Zona Franca de Manaus, é de 1966. Foi só a partir da criação da SUFRAMA que nós temos, então, a mudança dessas características da Zona Franca. A Zona Franca de Manaus foi deixando de ser um polo de importação de mercadorias
para ser um polo industrial. Agora, atenção, aí está aparecendo na sua tela. É a partir da década de 1970, já com a atuação da SUFRAMA, que os incentivos fiscais do governo deram origem ao Polo Industrial de Manaus, o PIM, o Polo Industrial de Manaus. Então, é só com a atuação da SUFRAMA que a Zona Franca deixa de ser uma região apenas de importação e passa a ser uma região, um polo de produção de bens industriais. O Polo Industrial de Manaus passou a produzir bens industrializados de várias espécies, várias naturezas, produção de eletroeletrônicos, celulares, computadores, produção de veículos de duas rodas, produção de motocicletas, produção de bebidas também é importante no Polo Industrial de Manaus. Produção de computadores também importante no Polo Industrial de Manaus, TV, enfim, uma série de equipamentos industrializados produzidos no Polo Industrial de Manaus a partir da década de 70, com a atuação da SUFRAMA. E grande parte dessas mercadorias, desses produtos industrializados, são para atender o mercado nacional mesmo, propriamente dito. O grande exemplo é a produção de motocicletas, a produção de duas rodas é para atender o mercado nacional brasileiro. De tal forma que a Zona Franca de Manaus se tornou o modelo de desenvolvimento econômico do estado do Amazonas. A Zona Franca de Manaus, a partir da atuação da SUFRAMA, quando foi convertido no Polo Industrial de Manaus, então conseguiu substituir a economia do extrativismo. E o modelo da Zona Franca de Manaus se tornou o modelo de desenvolvimento econômico do estado do Amazonas. Manaus se tornou, então, um grande polo de desenvolvimento econômico industrial do estado do Amazonas. Agora, atenção para o detalhe. A SUFRAMA, meu irmão, minha irmã, não se restringe à Zona Franca de Manaus, em Manaus, ao Polo Industrial de Manaus. Atenção a essa parte. A SUFRAMA tem uma abrangência maior. Acompanhe comigo o primeiro item. A SUFRAMA abrange os estados da Amazônia Ocidental. Pega a sua caneta marca-texto, sublinha essa parte. A SUFRAMA atua nos estados da Amazônia Ocidental, em áreas de livre comércio na Amazônia e em 2 cidades do Amapá. Essa é a região de abrangência da SUFRAMA. Todos os estados da Amazônia Ocidental, em áreas de livre comércio na Amazônia e em 2 cidades do Amapá. Então, vamos agora identificar quais são essas regiões. Olha aí na tela. A Amazônia Ocidental é formada por 4 estados. Então, a atuação da SUFRAMA é no estado de Roraima, no estado do Amazonas, no Acre e em Rondônia. Essa é a Amazônia Ocidental. Essa, então, é a região de atuação da SUFRAMA. Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia. Além disso, em áreas de livre comércio na Amazônia, nós temos algumas áreas de livre comércio na Amazônia. São elas as cidades de Boa Vista e Bonfim, em Roraima, a cidade de Tabatinga, no Amazonas, as cidades de Cruzeiro do Sul e Brasileia e Epitaciolândia, no Acre, e em Rondônia, a cidade de Guajará-Mirim. São áreas de livre comércio que têm atuação da SUFRAMA. E agora o terceiro, muita atenção a essa parte. O Amapá, o estado do Amapá, não faz parte da Amazônia Ocidental. Então, o estado do Amapá não tem influência da SUFRAMA, mas 2 cidades do Amapá, apenas 2 cidades do Amapá, são cidades contempladas pelas políticas desenvolvidas pela SUFRAMA. São elas, a cidade de Macapá, capital do Amapá, tem abrangência da SUFRAMA, e a cidade de Santana. Essas 2 cidades são áreas de livre comércio, Macapá e Santana, e, portanto, também são contempladas pela SUFRAMA. E aí na sua tela está aparecendo o mapa de abrangência da SUFRAMA. Perceba em verde mais escuro, contornado em verde mais escuro, toda a Amazônia Ocidental, que engloba os estados de Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia. Essa é a região da Amazônia Ocidental de abrangência da SUFRAMA. Além disso, algumas cidades de livre comércio. Lá em Roraima, a cidade de Boa Vista e Bonfim,
No Amazonas, a cidade de Tabatinga. No Acre, a cidade de Cruzeiro do Sul e Brasileia e Itaciolândia. E em Rondônia, a cidade de Guajará-Mirim. São cidades com áreas de livre comércio, e, portanto, a SUFRAMA também tem atuação nessas cidades. E veja lá que o Amapá, contornado em verde mais claro, o Amapá não faz parte da Amazônia Ocidental. Portanto, o Amapá não tem influência da SUFRAMA, mas no Amapá existem duas cidades que são áreas de livre comércio, a cidade de Macapá e a cidade de Santana. Então, apenas essas duas cidades do Amapá têm, então, influência da SUFRAMA, tá bom? Damas e cavalheiros, chegamos ao final da nossa primeira aula sobre o período do desenvolvimentismo na época da ditadura militar. Muito obrigado pela sua atenção e lembre-se de deixar sua contribuição através da chave Pix, que está aparecendo aí na sua tela. Qualquer contribuição sempre será muito bem-vinda. Curta os nossos vídeos, compartilhe com seus amigos e assim você também estará fazendo uma excelente contribuição. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula. Tchau, pessoal!